Questão 1. Novamente, a resposta é individualizada. Um assegura que as portas estão trancadas, outro se tranquiliza porque está num carro blindado. As palavras sublinhadas desempenham a função de predicado do sujeito, pois expressam um estado, uma característica que se refere ao sujeito. Resposta e porta. Todas as palavras sublinhadas nas alternativas a seguir também desempenham a função de predicativo do sujeito, exceto em ele está falando que qual que não é predicativo do sujeito. Geralmente uma forma mais rápida para identificar predicativo do sujeito é quando tem o verbo ser ou estar, normalmente é predicativo do sujeito. Então, por exemplo, são vem do verbo ser e estar. Então, é predicativo do sujeito. Somos, são, ficam. Todos vêm do verbo ser ou estar, né? Praticamente. Então, a B, um professor decidiu tomar, é a única que não vem. Então, geralmente é essa. Também tem que ter o verbo de ligação, né? Os alunos são agitados, dispersos. Quando tem o verbo de ligação, é predicativo do sujeito. Como esse daqui não tem verbo de ligação, não é predicativo do sujeito. Questão 2. Observe a palavra que, nestes dois períodos, um professor afirma que decidiu tomar providências extremas. Foram muito mal recebidos pelos pais que pararam em fila dupla e estacionam em local proibido. No primeiro período, que é uma conjunção, pois indica uma oração subordinada em relação à oração principal. No segundo período, que é um pronome relativo, pois se refere a um termo anterior, pais, e corresponde ao pronome relativo aos quais. Quando que é um pronome relativo, ele não pode vir antecedido de verbo. E quando você substitui que por um pronome relativo correspondente, como diz o enunciado, ele é um pronome relativo, né? Então a gente vê que informar é verbo, assegura é verbo, esquecemos verbo, diz verbo. Então a letra A, B, C e E, todos têm verbos que antecedem aqui. Então não pode ser pronome relativo, só sobra a letra D. Num cruzamento em que o trânsito para por minutos, um grupo aproveita para assaltar carros. Questão número 3. Assinale a alternativa abaixo com base no texto e assinale a alternativa incorreta. Tá. É para ver a incorreta, né? Vamos dar uma lida para ver se a gente precisa voltar no texto. Se precisar voltar no texto, eu mostro o texto. Um professor afirma que vai passar e enviar aos alunos que considera os cabeça da organização da sala para uma conversa. Há palavras que mudam de significado conforme seu gênero. O autor usou corretamente os cabeças, querendo significar os líderes. Já a cabeça refere-se à parte do corpo. Assim também estaria correto dizer: após ser reprovado na escola, os pais precisam concentrar esforços para elevar novamente o moral do filho, significa o estado de ânimo. Já a moral refere-se às normas de conduta. Seu comportamento não combina com a moral familiar tradicional. Tá certo, né? Só tá querendo mostrar como colocar os artigos e os seus significados. Tá? A autora afirma que assim como cada professor busca uma saída para enfrentar solidariamente o caos da sala de aula, situações parecidas ocorrem no trânsito, nas ruas das nossas cidades. Tá? Aqui precisa voltar lá no texto. Eu vou dar uma pausa, vocês podem dar uma pausa aí, dar uma lida no texto com calma.
Ok, então, após a leitura do texto, verificamos que a letra B está correta, né? As situações descritas pela autora na escola e no trânsito sugerem que estamos passando por um período de individualismo que pode ser comprovado. Lembrando que é incorreto que ele quer. Pela expressão ao vivermos na lei do cada um por si, deixamos de ter o sentimento de pertença. Esquecemos que somos interdependentes. Tá correto também. Alguns pais que fizeram campanha pelo respeito às leis de trânsito nos arredores da escola foram mal recebidos por outros pais que não respeitavam leis, como parar em fila dupla e estacionar em local proibido. Essa é a que está incorreta, né? Não, nessa não. Essa tá correta. Ele marcou, mas errou. Tá incorreta. Tá correta, na verdade, né? Para encontrar soluções ao caos na sala de aula, os professores agiam de maneira semelhante, mas os resultados eram diferentes. Essa que está errada, a letra E. 3 é aqui a alternativa E, que está incorreta. Questão 4. Na língua portuguesa há diversas palavras usadas com frequência, mas geram dúvidas quanto à sua pronúncia e escrita. Apresentamos algumas delas. Analise-as e assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de cima para baixo. Tá, aqui é para você identificar o tipo de palavras, né? Que são palavras homônimos, parônimos. Então, a orquestra sinfônica apresentará um concerto com S ou concerto com C. Concerto com C orquestra significa concerto. Concerto com C significa orquestra. Concerto com extra significa orquestra, reparo. Então, a orquestra apresentará um concerto com C, cujos lucros reverterão para ajudar os refugiados. Concerto com C. Concerto com C. B, C e D. É um adjetivo que se refere a alguma coisa que é dispensável e desnecessário, como neste exemplo. Sou contra a compra desse material porque parece ser um gasto desnecessário. Um gasto beneficente. Tá? É beneficiente ou beneficente? Dá um tempinho para vocês dar uma pensada, coisa de alguns segundos. É beneficente, né? Esta palavra refere-se ao estado de quem está distraído ou absorto em alguma coisa, como neste exemplo. Meu filho está é entretido. Aqui tem concerto beneficente, primeiro, né? A Orquestra Sinfônica apresentará um concerto com C, beneficente, cujos lucros reverterão para ajudar os refugiados. É um adjetivo que se refere a alguma coisa que é dispensável e desnecessário, como neste exemplo. Sou contra a compra desse material porque parece ser um gasto supérfluo. Então é que está indo na letra C até agora. Concerto beneficente supérfluo. Meu filho está entretido. A palavra
empecilho ou empecilho. Empecilho. Empecilho refere-se a qualquer tipo de obstáculo ou impedimento. Esta palavra refere-se a uma vantagem ou direito concedido a apenas algumas pessoas, como neste exemplo. O acesso a uma boa educação é um privilégio. Então é a letra C. Conceito beneficente, supérfluo, entretido, empecilho, privilégio. A regência verbal estuda a relação de dependência que se estabelece entre os verbos e seus complementos. Na realidade, estuda-se na regência se o verbo é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e, neste caso, qual a preposição relacionada com ele. Apresentamos alguns verbos usuais no dia a dia, analise-os observando a necessidade ou não de usar preposição adequada nos segmentos sublinhados e assinale a alternativa que apresenta os 3 períodos corretos, em obediência à norma culta da regência verbal. O professor prefere trabalhar a passear, está correto. O diretor aspirava ao cargo de presidente, então está errado essa 2. Deveria ser ao cargo, quem aspira a alguma coisa. 3. Após pedir desculpa, o jogador perdoou ao colega, está errado também. O colégio ainda não pagou aos professores, está correto. Está correto então a 1, a 4. Muitos alunos simpatizavam com aquela professora, está correta a 5. O servidor público deve sempre visar ao bem comum. Está errado. Esqueci do nome dela. Não, está errado também. Então fica a letra A, 1, 4 e 5. Assinale a alternativa que apresenta o plural correto de beija-flor, quinta-feira, troféu, pãozinho. Então, beija-flor é beija-flores. Beija-flores. Quintas-feiras, troféus e pãezinhos. Então é a letra A. Para pluralizar substantivos compostos, deve analisar os elementos que os formam. Por exemplo, guarda-roupas. Guarda é verbo, guarda-chuva. Guarda é verbo e chuva substantivo. Só o substantivo vai para o plural. Guarda-chuva. Examine as sentenças a seguir, assinale a alternativa incorreta quanto ao uso indevido ou falta do sinal de crase nos segmentos sublinhados. É incorreta, né? O prefeito referia-se ao que discutimos ontem, está correto. Chegamos à Argentina à noite, está certo. Quase sempre pago à vista, está correto. Evito as compras a prazo, está errado. Prazo é palavra masculina. Então é a letra C que está incorreta. O candidato fez a prova às pressas e entregou à fiscal da sala, ok? Daqui a 2 semanas enviarei o resultado à secretaria. Está correto. Os conectivos são elementos de coesão, isto é, ligam orações estabelecendo relações de sentido. Assinale a alternativa que identifica corretamente a ideia expressa, respectivamente, pelas conjunções destacadas. O deputado vive mentindo, logo não acredito. Logo, conclusão.
Logo a conclusão. Comprarei a casa, ainda que é concessão. Trabalhei tanto que, consequência, tanto isso quanto aquilo. O candidato estudou muito, mas a diversidade. Então é a letra B. Assinale a alternativa que represente corretamente as lacunas quanto à acentuação e grafia das palavras. Questão 9. A Itália retém, acento agudo, 10 navios iraquianos, então D e A. As empregadas entretêm, esse trem tem aqui não existe, então fica letra D. As crianças à noite, os pais não têm, por causa do plural os pais, então tem que ser chapeuzinho do vovô. Depois do calor sobrevêm as tempestades, as professoras leem. Então, questão 9, letra D. Questão 10. Nos períodos a seguir, destacamos verbos usados no dia a dia. Assinale a única alternativa que apresenta o verbo conjugado corretamente. Quando você vier ao centro, avise-me. Tá errado. Só pagarei o conserto se ela trouxer mais dinheiro. Ele receberá o pagamento somente quando fazer o serviço, não, fizer o serviço. Se o arquiteto vier para a cidade, deverá procurar o prefeito. É preciso intervir para resolver essa questão, porque os assuntos não interviram. Não, era intervieram, eu acho. Essa questão ela foi anulada e eu não achei nenhuma muito certa aqui também. Ela foi anulada pela banca.